Aqui, gente, Érica Taróloga, minhas experiências paranormais, fazer mais um relato para vocês. Então, se puder, compartilhe meu vídeo, divulgue o meu canal, se inscreva, tá bom? Bom, o relato que eu vou fazer agora é sobre situações que eu acho importante comentar, situações que são controversas, são conflitantes nas próprias de algumas situações de clientes meus que eu vejo que são verdadeiros problemas espirituais, né? Só que as pessoas não se dão conta disso. Eu vou dar um exemplo, assim, de... Assim, de 3 pessoas, tá? Uma mulher que eu atendi, que faz um tempo, faz um tempo, pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Faz um tempo. Uma mulher madura, que tinha mais de 30 anos e tal. Não interessa exatamente a idade dela, nem a cidade dela, nem onde ela morava, porque eu também sempre atendi pessoas de outras cidades por telefone. Já tenho feito isso há 10 anos. Sempre, eu não atendia pela internet online, mas atendia muita gente por telefone que morava em outros estados e jogava pelo telefone, e as pessoas confiavam em mim porque eu trabalho, né, há 30 anos cobrando e há 38 anos jogando, e eu realmente só me foquei em tarô, em baralho, a minha vida inteira. Fiquei 10 anos trabalhando como psicóloga, atendimento psicanalítico e consultório, mas paralelamente eu jogava tarô, continuava jogando. Eu foquei tanto nisso, eu me desenvolvi tanto nisso, que eu tenho essa expertise, essa vivência com tarô e com baralho cigano muito forte. Eu consigo analisar muito bem carta e eu tenho essa percepção extrasensorial. Então as pessoas confiavam em jogar comigo pelo telefone e hoje em dia online. E realmente o que me interessa é falar o que tá na carta e de tarô adivinhatório. Eu não gosto de tarô para ficar floreando e falando coisas lindas, entendeu? Porque eu acho que nem terapeuta, nem psicólogo, se for para ficar floreando e levantando a pessoa, é porque a pessoa não tem estrutura para ouvir. Aí você vai fazer isso porque a pessoa é frágil, é tão frágil, que realmente tem pessoas que são tão frágeis, que você não pode falar muita coisa para elas. Aí você tem que falar uma coisa mais para autoestima, para emocional mesmo. Porque tem pessoa que é muito frágil mesmo. Agora, tem pessoas que estão com a autoestima tão baixa, estão sofrendo tanto, que também não dá para você ficar falando coisa muito dura, porque a pessoa está num sofrimento muito grande, está muito fragilizado e não dá para falar muita coisa. Agora, eu já atendi gente que estava em crise de ansiedade profunda, com um grau de ansiedade de nível 1000, e eu cheguei para a pessoa e falei: olha, eu acho melhor você tomar um remédio para ansiedade, se tratar e depois a gente jogar com calma, porque eu não tô conseguindo falar nada pra você, porque você tá com um grau de ansiedade muito alto, você tá precisando de remédio, de medicação. E eu acho que qualquer coisa que eu fale aqui a mais pra você vai ser pior pra você, porque você não tá nem em condição de pensar e refletir sobre o que eu tô falando. Então, eu acho que tem pessoas que estão num grau emocional muito pesado, até pra ouvir qualquer coisa. E quando eu jogo, eu gosto de dar atenção e ver a situação da pessoa e ser bem sincera com o que eu tô vendo, bem objetiva. Eu tenho 3 casos para trazer para vocês que para mim foram muito importantes dentro da minha experiência de paranormalidade, para minha reflexão e que eu acho interessante para trazer para vocês. Por isso não, eu nem estaria trazendo. Se eu não acho que é interessante também, eu não trago, entendeu? Eu só trago o que eu acho que vale a pena refletir. Acho que o meu canal vai muito por aí, coisas que vale a pena refletir. Porque se não valer a pena, eu acho que não tem por que trazer. Tem isso. Olha, é uma mulher que eu atendi faz um tempo, faz uns 2 anos, sei lá, faz um tempo, e que ela fez tantos trabalhos para amarrar o marido dela, ela fez tanto trabalho de macumba para amarração, o que eu penso de trabalho de amarração, tá? Eu não gosto porque prejudica muito o cara e ele fica muito desequilibrado, muito caído, muito perturbado. Ele realmente fica perturbado, desequilibrado e caído. E ele corre sério risco de ficar doente,
de ter uma doença seríssima ou de morrer mais cedo. E eu não tô brincando com isso, né? Como eu falo pra vocês, eu tenho 38 anos que eu jogo carta, 30 anos que eu cobro e já passei mais de 20 anos em terreiro. Vamos botar 25 anos. Então, assim, praticamente passei minha vida inteira em terreiro. E também envolvida com grupo de magia, com prática de magia e com paranormais, com práticas, várias práticas ligadas à magia. De várias linhas também, que também não vou falar detalhes das linhas de magia que eu já tive, mas já conheci o Teó, Goetia, tudo isso assim. Já passei por várias práticas e também magias ritualísticas mais clássicas e magia esotérica e vários grupos de magia que eu já frequentei. Enfim, mas eu não quero dar detalhe. O fato é que eu acho até bom o trabalho de magia, eu acho até bom, é diferente de trabalho afro, é diferente de linha afro, mas eu acho bem interessante. Eu acho bem interessante para a pessoa pensar, trabalhar o mental, entender como é que funcionam essas forças do universo, né? Porque a gente está no universo que tem muitas forças. Não só as forças dos elementos da natureza, que a linha afro traz, de toda a criação da natureza e de outros níveis de consciência. A magia também trabalha isso. Também trabalha isso. Agora, sou mais ligada a essa coisa de politeísmo, energia da natureza, as forças espirituais, sou mais ligada a essa linha, né? Eu acredito muito mais nessa linha, é mais o meu modelo de trabalho. E o que eu acredito mais, muito mesmo, muito. Mas essa mulher, ela queria ficar com esse homem de qualquer maneira. E aí ela teve 2 filhos com ele. Para ela ficar com ele, há muitos anos atrás, uns anos atrás, ela amarrou ele em trabalho afro, amarrou ele totalmente. E fez uns trabalhos de amarração que eu conheço, eu sei como é que faz, eu conheço como é que faz isso, eu já vi gente fazer, eu já convivi com pessoas que faziam isso, que trabalham em cima disso. Eu respeito até os profissionais que fazem isso, porque às vezes a pessoa vem tão desesperada, tão louca, tão enlouquecida, que o cara às vezes faz isso para ajudar a pessoa. Eu até entendo tudo isso, mas eu assim, tenho uma visão disso, porque eu estudei psicologia, então eu tenho uma visão mais de terapeuta mesmo, de que ninguém quer isso pro filho da pessoa, né? Se você tiver um filho homem, você não vai querer que teu filho tenha influência de um trabalho assim, porque é um trabalho pesado. É um trabalho que só funciona pro leigo mesmo, para aquele cara que é católico, que é kardecista, aquele cara que é ateu, aquele cara que não é de religião afro, que não frequenta lugar nenhum, que é todo largado. Essa pessoa é perfeita para amarração, porque essa pessoa não tem nenhuma proteção trabalhada, ela não tem nenhuma forma de se defender, ela não sabe nem no lugar para tirar a amarração. Essa pessoa fica ali completamente teleguiado e detonado. Principalmente se o cara for ateu, dá certo, porque o cara largado, entendeu? Não acredita em nada, aí é que dá certo. Tirando que se ele for filho de alguns orixás, que eu não vou falar os nomes, é quase impossível você conseguir amarração. Impossível. Mas tem pessoas que são mais suscetíveis. E as pessoas que são mais largadas, que não são nem do candomblé, nem da quimbanda, elas são fáceis de fazer isso. São bem fáceis. Quem não é dessas linhas, mas uma pessoa que pratica, que frequenta, que se cuida, que se trabalha espiritualmente, é difícil, né? É meio impossível. É meio impossível você conseguir uma coisa dessa. E essa mulher conseguiu porque o marido dela não fazia nada, entendeu? Totalmente largado. E aí ele ficou, como todo mundo que é amarrado fica, que eu não conheço, é uma amarração que a pessoa fica ótima. Isso eu não conheço, nunca vi na minha vida. Ele ficou totalmente desequilibrado, completamente perturbado. E isso afetou até o trabalho dele, afetou a maneira dele de agir, a maneira dele de fazer as coisas. Ele ficou bem perturbado, esse cara. E depois de uns anos, ela ficava reclamando que ele era totalmente tantã, totalmente perturbado, totalmente esquisito. E ela ficou com esse cara, sabe? Só que o preço que ela pagou foi que ele ficou tão esquisito, tão perturbado,
tão meio fora de si que ela foi cansando dele, porque ele não estava com aquele vigor dele, com aquele ânimo dele, ele estava completamente alterado. Mas foi por conta da amarração que ele ficou muito caído, muito para baixo. E ela ficou com esse homem assim, e estava cansada dele. Mas assim, não conseguia nem separar dele, porque ela sabia que ele estava assim por causa dela, ela tem consciência disso. Mas também não consegue ficar bem com ele porque ele tá esquisito, sabe? Tá aquele cara meio perturbado, meio pancada, sabe? Meio louco. Ele não era assim, obviamente. Obviamente que não. Ela ficou com o cara, mas ele ficou totalmente alterado. É um preço altíssimo, né, que ela pagou. E depois ela reclamava que ele era totalmente neurótico, totalmente, sabe? Não tem como a pessoa ficar bem, entendeu? Porque ela fica com uma influência direta de espíritos que são colocados com a pessoa, com presenças, e ela fica com presença constante daqueles espíritos com ela, e eles criam uma possessão com a pessoa, entram até no corpo da pessoa, ficam ali, e a pessoa fica com a pessoa. Ela não larga a mulher, fica ali, não sai do casamento, mas vira tipo um robô, né? Perde a vontade de viver, perde o ânimo, entendeu? Porque é como se tivesse uma imagem de depressão profunda. Para quem não acredita, eu só mando um abraço, porque eu conheço isso. Já tô careca de ver isso. Careca. A segundo caso que eu ia trazer é uma mulher que tinha tanto ódio do marido, mas tanto ódio do marido, ela separou dele e ela fez vários trabalhos para destruir o marido e para matar o marido. Mas ela tinha tanto ódio dele, também é um caso que eu atendi faz 3 anos. E ela fez muita coisa para destruir o cara, porque ela tinha muito ódio. Só que o marido também era ligado à linha de afro também, linha de candomblé quimbanda, ligado nessa linha, né, de uma dessas linhas. E aí ele também se protegia, mas ela mandava muita bomba pro cara porque ela tinha muito ódio dele. O que aconteceu é que ela tinha um filho com esse cara. E o filho deles tinha 6 anos de idade já. E o que aconteceu é que naquela época, 3 anos atrás, o garoto estava totalmente doente, totalmente desequilibrado, totalmente esquisito. Por conta de que todas as coisas ruins que ela fazia pro pai do garoto, o garoto, obviamente, pegava. Porque a gente sabe que quando você faz uma coisa pesada para uma pessoa, a gente sabe que a gente tem informação disso, você vê isso, você tem conhecimento disso, você atende pessoas, você conhece isso. Uma pessoa recebe uma coisa muito pesada, vai pro filho da pessoa. Todo mundo sabe disso. Pro filho, pro cachorro, pro gato. Aliás, gato e cachorro é o primeiro a receber. Ah, por quê? Porque é assim que acontece. Ah, mas isso é uma injustiça. Eu tô falando como as coisas acontecem. Se existe alguém que manda uma coisa pesada pra você, pode ser inveja, pode ser ódio, pode ser praguejamento, pode ser macumba mesmo, feita. Quem vai pegar é o cachorro e o gato, com certeza, e o filho, a casa, depois a pessoa. Tem toda uma história, assim. É por isso que dá problemas na casa, a casa começa a ter um monte de problema. O cachorro fica totalmente perturbado, desequilibrado. O cachorro às vezes morre, fica doente. O gato, de uma hora para outra, fica com uma doença que ninguém sabe o que que é. E o gato tá quase morrendo. E tudo isso aí é carrego de que o gato pega. E eu já discuti com muita gente por causa disso, eu já nem perco meu tempo. Porque é certo que você tem um pet, o pet vai pegar o negócio todo teu. Isso é óbvio, entendeu? Mas eu nem vou discutir, por isso eu nem acho bom ter pet. Porque o pet vira quase que uma bengala de apoio para as pessoas. Muita gente tem o pet como apoio. E às vezes o pet só se ferra, entendeu? Ele só se ferra com aquele apoio que ele dá. Porque ele pega todo o emocional do dono, pega toda a energia da casa e ainda pega todo o carrego do dono. O pet parece que veio aqui para sofrer. É complicado, mas eu estou cansada de ver isso. E o que aconteceu é que o filho dela estava cada vez pior, porque era o filho desse cara que ela mandava bomba para matar o cara, ela mandava bomba para matar. Mas o cara sabia se proteger.
E ele ia nos lugares para tirar as bombas que ela mandava, porque ele sabia disso, ele sabia se cuidar. Só que acabava que tanta coisa que ela fazia pegava mais no filho do que nele. E ela naquela guerra espiritual, porque eu conheço pessoas que umas são obrigadas a estar em guerra espiritual, porque elas recebem, são obrigadas a tirar e são obrigadas a mandar porque elas estão recebendo o tempo todo. Eu conheço muita gente assim. Porque e tem gente que, quando a pessoa não acredita que está na guerra espiritual, ela recebe muito, não tira e morre. É simples assim. Eu também tenho vários casos de pessoas que receberam muita macumba, não fizeram nada porque não acreditavam nisso e morreram. Morreram, perderam dinheiro, perderam tudo, foram à miséria. O filho dela estava pegando toda a situação dela com o marido, o garoto estava cada vez pior, estava totalmente doente. Eu acho isso um problema espiritual, porque era um problema dela com o pai da criança, e por ela fazer uma coisa muito pesada e o cara se defender lá, o filho pegava tudo, virava tipo para-raio da situação. Aí ela teria que fazer coisas para esse filho. Eu acho complicado. E o terceiro caso era uma senhora que ela fazia trabalhos de magia muito, muito fortes, muito pesados. Mas ela fazia todos os trabalhos só para ela e não para os outros. A questão é que as pessoas que trabalham com magia, trabalham com esse tipo de trabalho, se elas não fazem as coisas para os outros também, faz só para ela, dá problema, porque fica muito muito forte a energia da casa da pessoa e da pessoa, e ela é obrigada a direcionar essas energias para ajudar pessoas, para fazer a energia circular. E essa mulher fazia os trabalhos fortíssimos de magia, já há muitos anos, mexia com coisa pesada, porque até a linha de magia tem uma linha que tem uma polaridade, tem uma dualidade, assim como a linha afro tem a dualidade bem clara, que tem uma dualidade, não trabalha só com energias altas e baixas, vamos falar a verdade é essa, assim como magia também. Altas e baixas, quer dizer, esse nome pode parecer até ridículo, por isso que eu não gosto de falar de nada assim de dogma religioso, porque eu sei que muita gente mete o pau, entendeu? Mas eu tô falando da minha experiência de 25 anos. Que mexe com polaridades, entendeu? E lida com as duas polaridades, porque o universo é feito de polaridades, o universo é feito de polaridade. A criação do universo foi uma expansão e uma retenção, né? Foi baseado numa expansão e numa, né? É bem misterioso a criação do universo. As pessoas supõem uma série de coisas, mas dentro da ciência mesmo se sabe que é baseado numa explosão e numa retenção, numa série de movimentos que remetem a uma dualidade. E essa mulher, ela mexia com as polaridades, mexia com magia forte, fazia trabalhos muito fortes de magia, mas ela não fazia um trabalho pro próximo, um trabalho pro coletivo, fazia só para ela. E o que aconteceu é que a casa dela ficou com tanta presença de magia, com tanta presença, que as pessoas se sentiam muito estranho na casa dela. E muita gente não conseguia ficar na casa dela por conta das presenças que estavam na casa dela, que ela sabia disso. Porque ela mexia com muita coisa e não circulava energia pro outro, né? Por isso que pessoas que mexem com muitas deidades, mexem com muitas energias, mexem com muita coisa que baseia assim na possibilidade de você ter força e poder para trazer essa energia, para evocar, para puxar, para mexer nisso. Não é qualquer pessoa que faz isso, é uma pessoa que ou se trabalhou muito ou que tem um dom, ou que recebeu isso de outra pessoa. No candomblé você recebe isso de outra pessoa. Isso você recebe de outra pessoa, essa condição, mas você tem que ter um canal propício para mexer com isso, senão você nem vai mexer. E a casa dessa mulher estava com uma energia tão pesada que eu fui lá algumas vezes, que a filha dela me levou na casa dela, e eu vi seres de magia assim muito antigos, seres muito muito antigos, seres muito fortes. E o problema todo é que ela não movimentava esses seres para trabalhar, não colocava eles para fazer coisa para pessoas. Ficava só para ela, sabe?
Não sei se estão entendendo o que eu tô falando, mas quando você... Mesmo o pai de santo, né? Se ele movimenta um monte de energia, ele é obrigado a colocar aquilo para trabalhar para pessoas, a circular essa energia, fazer a coisa se movimentar. Senão, não faria sentido, né? Ele movimentar com essas energias todas, né? Se não fosse para circular para os outros. Não faz sentido. E ela tinha muitos anos de prática de magia, ela tinha uma evocação de muitas presenças, ficavam na casa dela, resolviam a vida dela, com certeza absoluta, mas ela não fazia esse trabalho de circulação, de expansão, né? De trabalhar com outras pessoas. E aí, a energia da casa dela ficou muito pesada, gente, muito pesada mesmo. Ela aguentava, mas a família não aguentava, a filha dela não aguentava, ninguém aguentava ficar lá. E eu não posso falar nem para vocês que era um problema espiritual sério, porque ela movimentava essas energias, então não era um problema espiritual sério, era ela que não sabia circular com essa energia e direcionar isso, dar um foco para isso, sabe? Que tudo tem que ter um foco, uma direção, sabe? Você acumula muita presença, trabalha muito com trabalhos espirituais muito fortes e não dá rumo para eles, não dá direção para eles, eles ficam rodando na tua casa, né? Só, sem direção. Mas eu vi muito isso na casa dessa pessoa. Se ela fizesse alguma coisa coletiva para lidar com pessoas, ajudar problemas de pessoas, trocar com as pessoas esses trabalhos, a casa dela ficaria melhor. A energia ficaria mais leve. Porque ela tá dando rumo, né, de caminho para essas presenças. Quer dizer, como que essas pessoas que lidam com, que querem lidar com presenças espirituais muito fortes e buscam isso e vão atrás disso, elas têm que depois dar caminho para essas presenças, têm que dar direção para essas presenças. Na magia e na linha afro também, uma pessoa que tem uma iniciação forte, que já participou, já tem uma formação imensa, ela é obrigada a trabalhar com grupos, a fazer trabalhos para o coletivo e interagir com a vida das pessoas. Porque esses seres, eles estão aqui para trabalhar. E quanto mais você mexe com isso, mais você tem que direcionar essa energia. Por isso que não dá para virar de costas e largar um trabalho desse. É muito difícil uma pessoa que trabalha com a linha afro durante muitos anos, virar de costas e fingir que não tem mais nada a ver com isso e ir para outro caminho. É difícil porque é perigoso virar de costas, pesa. É aquela coisa que é melhor não fazer, é melhor nem começar. Porque você ficar 10, 15 anos trabalhando com um monte de presença espiritual fortíssima, e depois virar de costas e dizer que não tem nada a ver com aquilo, esse desligamento, essa transmutação, é muito perigoso fazer isso. É melhor nem começar. É minha opinião, é melhor nem começar. Porque dá problema. Essas presenças têm sensações, vivências, têm verdades delas, você está interagindo com presenças que não são você. Então você tem que ter total respeito a elas, essas presenças. Eu diria até que o pai de santo ou o líder religioso, ele está só no meio entre você e essas presenças. Ele te ajuda muito, mas essas presenças são muito mais fortes do que o pai de santo. Muito mais forte até do que o pai de santo. E elas são muito mais imperativas na tua vida do que tudo, entendeu? E elas têm vontade própria. Está falando de presenças muito sérias. Mesma coisa de magia, você está ali trabalhando presenças, invocando, evocando. Aquilo ali tem vontade própria, aquilo ali é maior do que você. Então você tem que saber como vai lidar com essas presenças. É isso. E esses 3 casos são interessantes. Essa terceira mulher que mexia com muita coisa e não dava caminho para o que ela mexia, para o que ela evocava e trabalhava para ela. Ela não dava caminho maior porque ela tinha presença demais na casa dela. E essas 2 mulheres que fizeram trabalhos muito pesados
E uma, o filho sofre consequências e ela agora tem que correr atrás de trabalhar já de uns anos pra cá, de um ano pra cá, tá correndo atrás de trabalhar o filho que tá com problema seríssimo de saúde, mas tudo é problema espiritual, consequência de trabalhos feitos pro próprio pai dele. E o marido, que a pessoa casou e amarrou bem, fez um trabalho fortíssimo de amarração, e o sujeito tá totalmente fora da casinha. Totalmente lunático, fora do ar, entendeu? Como se tivesse parado no espaço e tempo. Esses trabalhos de amarração são bem estranhos mesmo, porque parece que a pessoa fica parada no espaço e tempo, ela fica sem contato com a realidade direto, e parece que ela faz as coisas mecanicamente, que ela fica meio sem... perde a crítica, perde a reação das coisas, não para de reagir às coisas, parece que ela fica preso em algum lugar, sabe? Parece que a alma dela tá presa em outro lugar. E ela começa a ter influência de seres que não estão ajudando ela a se realizar aqui na Terra. Estão só trabalhando para manter ela nessa cerca espiritual. Gente, existem cercas espirituais que trabalhos de magia pesados podem fazer com as pessoas, deixarem elas numa cerca, numa situação parada. Ah, isso não existe, isso não pode acontecer. Eu cansei de ver isso, canso de ver isso o tempo todo. Que tem gente que tá meio que numa cerca espiritual. Amarração, ou trabalho de macumbas pesadíssimo, parece que a pessoa fica presa ali, não consegue fazer as coisas, está paralisado. Isso é problema espiritual seríssimo, e quando é de ordem de trabalho feito, demanda para a pessoa, é muito sério isso. Se não mexer nisso para tirar essas influências, a pessoa fica ali, trava, e dali ela não sai, fica presa ali. Dali a vida dela não anda. Aí vem falar que a apometria, tudo para apometria é uma vida passada que se reflete hoje. Hoje uma pessoa veio falar para mim, não, eu estudei apometria há muitos anos e a apometria considera que tudo é uma vida passada que está influenciando hoje. Eu não acho isso, não concordo com isso. Não concordo com isso 100% não. Acho que isso pode ser assim 40%, 50%, não totalmente, não acredito. Eu acho que uma demanda de magia pesada em cima de alguém pode ser alguma coisa feita hoje para a pessoa e que tem consequências de travar e de paralisar muita coisa na vida da pessoa. É como se fosse uma cerca espiritual. Isso existe, tô falando que existe, pode não existir na sua vida, mas já vi na vida de muita gente, centenas de pessoas. E continuo vendo. E toda semana, volta e meia, eu tô vendo isso aí. Pessoa recebe um trabalho de magia e parece que a vida dela anda para trás ou paralisa. E aí vem o médico comentar, não sei o que você tem de saúde, não sei porque você está com esse sintoma, não tem nenhuma doença aqui concreta. Fica lá com aqueles sintomas, aquelas sensações e parece depressão, parece que está com certo problema mental, mas na verdade a pessoa está sendo vítima de magia. E tem algumas formas de saber, porque a pessoa não era assim há 6 meses atrás, ela nunca teve esse comportamento, nunca teve essa vivência, ela fica completamente fora do que ela era antes de 6 meses, ela passa por uma mudança muito grande. Bom, aí pessoas podem falar que isso é depressão, mas depressão é outra coisa, não é igual essas sensações que eu tenho, tô falando de amarração. Eu sei o que eu tô falando, mas quem conhece sabe. Entendeu? A diferença entre uma pessoa deprimida a vida toda, que tem crise de depressão e que é melancólica, e é uma pessoa sem ação, uma pessoa que já tá caída, os caídos mesmo, que já são assim com 10 anos de idade, 12, 14, já são assim, e às vezes continuam com 20, 23 anos assim, e de pessoas que de uma hora para outra começa a ter um comportamento
de paralisar, de travar e de andar para trás e de ficar completamente alterado. Eu tô falando disso. Ah, pode ser uma crise emocional. Eu sei quando é um trabalho de magia e quando é uma crise emocional, porque existem crises emocionais também. Mas existem crises emocionais que só acontece quando a pessoa faz amarração para ela. Aí é um outro tipo de crise emocional, né? É outra coisa. É isso, gente. Esses são os casos que eu queria trazer hoje para reflexão. E por incrível que pareça, são mais comuns do que você imagina. Esses casos. Obrigada. Se cuidar.